Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade à leitura do livro Verdadeiros Minutos. É uma crítica ao livro 11 Minutos de Paulo Coelho. Vamos seguir agora para o capítulo 2, Verdades Escondidas, o confronto com a filosofia do prazer. Aquela noite, após a reunião com as amigas, havia mexido com Maria de uma forma profunda. Ela não conseguia parar de pensar nas reações de Clara e das outras amigas. Sentia como se estivesse em uma guerra invisível, onde os valores do mundo, como aqueles descritos em 11 minutos, tentavam minar as bases de sua fé. O que a incomodava não era a discordância, mas a forma como algumas de suas amigas pareciam cegamente aceitar tudo o que liam, sem questionar o impacto dessas ideias em suas vidas espirituais. Maria começou a perceber que sua batalha não era apenas com palavras ou com filosofias humanas, mas era algo espiritual. Não é contra carne e sangue que luto, mas contra forças espirituais, ela murmurou, recordando-se das palavras de Efésios 6:12. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Era um chamado claro para ela. Precisaria se armar contra a verdade da palavra de Deus. Ela precisaria se armar com a verdade da palavra de Deus e se preparar para a batalha espiritual que se intensificava à medida que a mentira do mundo tentava invadir suas crenças. Título: As armadilhas do prazer sem limites. Nos dias que se seguiram, Maria decidiu investigar mais profundamente o livro 11 Minutos. Queria entender o que tanto encantava suas amigas. Ela percebeu que o livro apresentava uma visão distorcida sobre a natureza do amor e do prazer. A narrativa parecia justificar qualquer busca pelo prazer como algo inerente à natureza humana, sem limites morais ou espirituais. O conceito de liberdade descrito por Paulo Coelho era, em essência, uma escravidão aos desejos do corpo. Enquanto lia, Maria lembrou-se das palavras de 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. A busca desenfreada por prazer não edificava nem trazia liberdade, pelo contrário, aprisionava. Quantas pessoas, na ânsia de encontrar satisfação, se perdiam em um ciclo de dor, vazio e culpa. Esse era o tipo de liberdade de 11 minutos oferecia. Uma liberdade sem propósito, sem redenção, sem paz. Título: A conversa decisiva com Clara. Alguns dias depois, Maria decidiu falar novamente com Clara. Ela não queria perder a amizade, mas sentia que tinha uma responsabilidade espiritual para com sua amiga. Se eu me calar, estarei deixando-a seguir por um caminho que a afastará ainda mais da verdade, ela pensou. Na cafeteria onde costumavam se encontrar, Maria abriu o assunto com cuidado. Clara, tenho pensado muito sobre nossa última conversa, começou Maria, hesitante, mas convicta. Sobre o livro. Clara respondeu com entusiasmo, sem perceber o tom mais sério de Maria. Eu terminei de ler. É incrível como ele trata da liberdade de ser quem você realmente é, sem se perder as regras sociais ou religiosas. Maria suspirou internamente. Ela sabia que Clara estava profundamente influenciada pela mensagem do livro, mas precisava encontrar uma forma de expor a verdade sem parecer arrogante ou impositiva. Eu entendo que o livro traz uma mensagem de liberdade, mas você já parou para pensar sobre que tipo de liberdade ele realmente oferece? Maria perguntou, olhando diretamente nos olhos de Clara. Clara inclinou a cabeça, claramente intrigada. O que você quer dizer? A liberdade que Paulo Coelho apresenta é, na verdade, uma libertinagem. É uma liberdade que nos prende aos nossos desejos e impulsos, mas a Bíblia fala de uma liberdade diferente. Uma que nos liberta do poder do pecado e nos capacita a viver uma vida plena em Deus. Clara franziu o senho, mas ficou em silêncio, deixando Maria continuar. Em Gálatas 5:1, Paulo nos diz:
Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. O que o livro oferece é exatamente isso, um retorno ao jugo da escravidão, só que agora disfarçado de liberdade. Quando vivemos apenas para satisfazer nossos desejos, estamos nos tornando escravos deles. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Clara ficou pensativa por alguns instantes. Mas por que a busca pelo prazer seria algo errado? Não fomos feitos para sentir e experimentar a vida ao máximo? Maria suspirou fundo, sentindo que estava chegando ao ponto central da questão. O prazer em si não é algo ruim, Clara. Deus nos criou com a capacidade de sentir alegria, satisfação e até mesmo prazer físico, mas Ele nos deu limites. E esses limites não são para nos privar, mas para nos proteger. O prazer fora dos limites que Deus estabeleceu se torna destrutivo. Ele nos consome, nos controla e nos afasta da verdadeira felicidade. Título: A Batalha Invisível. Maria sabia que a batalha que estava travando não era apenas uma discussão filosófica. Havia uma luta espiritual acontecendo ali e suas palavras precisavam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Ela sabia que não poderia convencer Clara pela força de argumentos humanos, mas pela exposição da verdade bíblica. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 6,16. Continuou Clara. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Se vivemos apenas para o prazer, nos tornamos servos dele. Mas se vivemos para Deus, encontramos verdadeira liberdade. Uma liberdade que não escraviza, mas que nos dá paz e alegrias genuínas. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Romanos 6,16. Clara parecia estar digerindo cada palavra, embora ainda um pouco resistente. Mas você acha que eu não deveria mais ler livros como 11 Minutos? Maria, com gentileza, respondeu: eu acho que você deveria sempre questionar tudo à luz da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não pode ler livros, mas se algo vai contra a palavra, algo vai contra o que a Bíblia ensina, você precisa avaliar o que está absorvendo e como isso pode afetar a sua fé. Título: O Caminho da Verdade. O silêncio que se seguiu foi um dos mais profundos que Maria já havia experimentado. Clara estava visivelmente em conflito, mas Maria sabia que havia plantado uma semente. Agora restava confiar no Espírito Santo para que ele fizesse o restante do trabalho. Antes de se despedirem, Maria fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que iluminasse o coração de Clara. Sabia que a jornada de sua amiga para descobrir a verdade seria longa, mas estava pronta para caminhar ao lado dela, guiando-a sempre de volta à palavra. Naquela noite, enquanto refletia sobre a conversa, Maria abriu sua Bíblia novamente e encontrou consolo nas palavras de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade sempre prevaleça, Maria orou, sentindo-se renovada e fortalecida para continuar a batalha contra as mentiras do mundo. Vejo vocês no capítulo 3.